Todo mundo, mais uma vez agradecer a todos vocês pela audiência que eu tive ontem meus vídeos, no vídeo que eu gravei, foi muito bom, bombou. Como eu disse no outro vídeo, só compartilhamentos foram mais de 8.000, então muito obrigado a todos vocês. Continue vendo os meus vídeos, compartilhe, dê o seu joinha, me ajude a divulgar tudo isso que eu falo aqui em meus vídeos, para que nós impedimos com isso que o poder caia novamente na mão da extrema-direita, que não vai ser bom. Pessoal, a extrema-direita, todos os lacaios, os canalhas, principalmente do PL, eles estão convocando caminhoneiro para fazer uma greve. Não façam isso. Não façam isso porque a culpa do preço do combustível não é do presidente Lula, é por causa dessa guerra que foi criada por um maluco como aquele que tinha aqui no Brasil. Foi criado por um extremista de direita que é louco, todo mundo sabe disso. O cara tá com o pé na cova e ainda tem gente que vai na onda desse cara. Eu nunca vou entender isso. Mas ele já está ficando com medo porque ele não está tendo apoio, principalmente da comunidade europeia, daqueles que fazem parte da OTAN. Está todo mundo se negando a entrar nessa guerra que ele criou à toa. O Irã não estava atacando os Estados Unidos, o Irã não oferecia risco nenhum aos Estados Unidos e ele decidiu atacar, começando destruindo uma escola onde tinham ali mais de 200 crianças, entre elas 170 meninas. Mas enfim, eu peço a vocês, não façam isso. Na época do Bozo, no desgoverno do Bozo, o óleo diesel estava quase R$10, chegou a quase R$10, a gasolina também. Então, e não tinha guerra, não tinha nada, era simplesmente porque ele privatizou a BR Distribuidora e a distribuidora é que determina o preço do combustível. E vocês são caminhoneiros, vocês sabem disso, vocês estão na estrada aí há tantos anos, já passaram por tantas crises e vocês sabem quando é culpa do governo ou quando realmente é alguma especulação de dono de distribuidor e de dono de posto de gado de posto de combustível. Nós sabemos disso e vocês mais do que ninguém sabem disso, porque vocês estão na rua o tempo todo. Ontem eu vi uma entrevista daquele Pazuello, aquele canalha que foi ministro do Bozo, aquele general canalha, aquele idiota que deu sorte, que não está preso, porque elegeram ele deputado, né? Infelizmente, o gado, como são chamados, elegeram o filho da mãe do cara lá a deputado federal e o cara tem imunidade parlamentar, tem as suas vantagens, seu fórum privilegiado e por isso que ele está solto. Mas ontem ele deixou bem claro que o Brasil teria que mandar soldados para o Irã, para ajudar os Estados Unidos. Preste atenção, a Europa toda, o pessoal faz parte da OTAN, não estão querendo chegar nem perto disso. E um lacaio, um canalha, um frouxo brasileiro, que eles são frouxos, entendeu? São um tipo de generais, tudo frouxo, esses que estavam na aba do Bozo, tudo uns covardes, falando que o Brasil tem que mandar soldados, tem que mandar tropas para o Irã. Esse bicho tá maluco? Será que ele iria? Será que esse canalha tem coragem de enfrentar uma guerra? Tem não, são tudo frouxo. O primeiro buraco que ele achar, ele se esconde dentro, que ele não tem coragem para isso. São os bravateiros, conversa muito, mas age pouco, esses idiotas. É tanto que estão onde estão, a maioria na cadeia. Ele não está porque foi eleito deputado federal. Então, pessoal, não façam isso. Eu tenho certeza que esse encontro do presidente Lula com Donald Trump vai fazer com que ele, entendeu, fique totalmente pianinho, vai miar igual um gatinho capado. Porque o que ele quer mesmo do Brasil é o petróleo que nós temos, que é muito, o Brasil produz muito petróleo, são as chamadas terras raras. Só que eles também não têm refinaria para as terras raras. Os Estados Unidos não tem. O Brasil o presidente Lula tem que fazer um acordo com a China para explorar essas terras raras. Eu acho que isso já está em negociação, mas para que seja feita uma refinaria no Brasil. E a China investe nisso. A China não investe em guerra, a China investe no futuro. O governo deles lá não tem que mudar a cada 4 anos, então eles já têm essa segurança e eles investem no futuro. Então eles vão investir. Os Estados Unidos agora, o secretário da guerra deles está pedindo mais 200 bilhões de dólares para investir na guerra, para gastar na guerra. A China, ela gasta bilhões de dólares em investimento, em montar fábrica, em construir refinarias. É o que está em negociação para que seja feito no Brasil, para que as terras raras sejam refinadas no Brasil, para que, logicamente, a China leve a parte, entendeu? Seja a parte da China, mas a parte do Brasil que seja consumida aqui, que sejam fabricados aqui armas, sim, sejam fabricados equipamentos, aquele que for fabricado com terras raras, com essas chamadas terras raras, que sejam fabricados no Brasil.
Entendeu? Essa negociação do presidente Lula com Donald Trump, que vai ali, vai haver alguma negociação? Nós sabemos que sim, mas eu aposto todas as minhas fichas no presidente Lula. Aquele Donald Trump, ele não tem cacife para negociar com Lula. Ele vai ser colocado no bolso, lógico, Lula vai negociar alguma parte dessas terras raras com eles? Vai! Mas assim, com a mesma proposta, que seja refinada no Brasil, que eles invistam em construir uma refinaria dessas terras no Brasil, que com certeza vai gerar muito emprego, vai gerar segurança, e eu volto a falar, o Brasil, o presidente Lula, que infelizmente o próximo do governo dele é o último governo dele, mas eu acho que aí nesse meio tem que pessoas progressistas, pessoas da esquerda, como nós somos chamados, que tem alguém ali que prepare alguém para quando o presidente Lula, na próxima eleição, que ele, na próxima, lógico, depois dos próximos 4 anos dele, que essa pessoa tenha cacife, tenha pulso para governar o Brasil da mesma forma que ele governou em todos os governos dele. Em todas as vezes que ele foi presidente, da maneira que ele governou, olhando para o povo, olhando para o trabalhador e também olhando, principalmente brigando, apostando em tudo para que o Brasil continue sendo um país soberano. Ele aposta muito na soberania, ele defende muito a soberania do Brasil, é assim que tem que ser um estadista. Ao contrário dos lacaios da extrema-direita, que se puderem, anda de 4 o tempo todo, principalmente para os lacaios, para os canalhas americanos, porque eles são lacaios de americanos. Então, pessoal, eu peço a vocês, caminhoneiros, não façam isso. Não façam essa greve, que isso aí não tem nada a ver com o governo. A culpa é do Bozo, que vendeu refinarias, trocou refinarias a troco de joias, privatizou a BR Distribuidora, que ali tinha todo um controle da Petrobras, não tem mais. Então, assim, a culpa é dos governos alguns governos de estado que não querem fazer a parte deles, diminuindo ou tirando o ICMS. No governo do Bozo, o Bozo simplesmente sequestrou o ICMS dos estados, todos, que depois quem teve que pagar a conta foi o Lula, para que o preço do combustível baixasse, para que assim ele fosse eleito. E não foi reeleito, foi o primeiro presidente do Brasil a não ser reeleito, porque ele é um canalha, ele é um vagabundo, ele é um ladrão, ele é um genocida, e ele não vai ser mais nunca, ele não vai ocupar mais nunca cargo político nenhum no Brasil. Eu acredito muito nisso. Então, pessoal, mais uma vez, não façam greve, não façam esses protestos idiotas que esses caras estão querendo que vocês façam, porque no desgoverno do Bozo, na época das eleições que ele pediu para que vocês trancassem estrada, fizessem aquilo tudo, acabou sobrando para vocês. Sobrou para vocês, e da mesma forma que ele fez quando ele estava diante do Xandão, que ele falou que aquele povo que estava ali no dia 8 de janeiro, que era tudo um bocado de louco. Era tudo um bocado de doido, que estavam ali, não sei porquê. Então, assim, ele incentivou as pessoas a fazerem aquilo e depois chama as pessoas de louco. E uma grande parte está presa, ainda bem que ele também está. Então, pessoal, tem caminhoneiros que perderam seus caminhões, que pagaram tanta multa, tanta coisa, que levaram muito prejuízo. Então, não façam isso. Esse preço dos combustíveis que tá subindo, esse preço alto, não é culpa do presidente Lula, não é culpa do governo do Brasil, é culpa do doido lá dos Estados Unidos, que também é de extrema direita, que resolveu criar uma guerra contra um país que estava tranquilo lá deles, não estavam fazendo nada com ninguém, e ele resolveu atacar, agora ele está pagando o preço. É isso aí. Vamos vir às ruas, mas para protestar contra essa extrema-direita maldita que só quer o mal do Brasil. Todos eles só querem o mal do Brasil. Bom dia.